Olá, seja muito bem-vindo ao Ubisoft. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai desenvolver um passo a passo para a criação de um projeto full stack de uma biblioteca, onde que a gente vai fazer o CRUD de livros, tá? É um projeto full stack cujo back-end será em Django, DRF. A gente vai criar uma API REST com o Django. A gente vai consumir essa API REST com o software Postman, onde que a gente vai fazer os testes para ver se essa API REST está funcionando, ou seja, para a gente ter certeza de que o CRUD de livros está funcionando corretamente, e depois a gente vai criar o front-end através do Vue.js e vai fazer a integração do front-end com o back-end para criar um projeto global, único, full stack, inclusive com estilização do framework Bootstrap instalado no Vue, acoplado ao Vue.js, tá? Quais são as funcionalidades desse nosso projeto? É aquele tradicional CRUD de uma API REST para a gente consumir, tá? Mas aqui é o projeto completo, claro, a gente tem o front-end também. A gente vai poder criar livros, editar livros, deletar livros, no caso, excluir livros, listar livros e ver dados de um livro específico. Essas são as funcionalidades. A gente precisa de alguns pré-requisitos, tá? Vai depender aí do ambiente que você tá. Eu estou no Windows 11. A gente vai dar uma olhadinha também um pouco para Linux, os sistemas GNU Linux baseados em Debian, que utiliza o instalador de pacotes, o apt. Tá? Eu vou dar umas dicas, mas eu vou estar desenvolvendo no ambiente de Windows. É tudo meio parecido, tá? Salvo exceções aí, algumas especificidades de sistema para sistema. A gente vai precisar do Python 3. Para o Linux, você tem ali os comandinhos via apt. No caso do Windows, quando você baixar o Python 3, aquela primeira tela você vai ter que habilitar aqueles privilégios de administrador, porque a gente vai instalar o pip, que é um gerenciador de instalação de pacotes Python, no qual a gente vai instalar os pacotes para a nossa API REST em Django, inclusive o próprio Django. A gente vai instalar o Node.js, que por padrão já vem com o NPM, que é o instalador do Vue.js, que a gente vai fazer a instalação. A gente também vai instalar, nesse meu caso aqui, eu vou usar o VS Code, algumas extensões legais, para que a gente consiga desenvolver de uma forma um pouco mais produtiva, um pouco mais fácil. E também a gente vai utilizar o Postman. Eu não vou utilizar o Postman Web, nem o Postman Desktop. Eu vou utilizar a extensão oficial do Postman para VS Code. Então é muito bacana, tá? Porque é no próprio VS Code Desktop nesse caso. E eu recomendaria você de criar uma conta no Postman para salvar as nossas requisições. E aí, se você acessar de uma outra máquina, em qualquer tipo de Postman que você tenha vinculado à sua conta, seja web, desktop, a própria extensão, uma outra máquina, um VS Code, vai importar aí todas essas requisições salvas dos testes que você executou e salvou. Tá? Primeira coisa, no diretório de uma preferência, a gente vai criar uma pasta, que é onde que a gente vai colocar os nossos projetos, porque são dois projetos, o back-end que é em Django e o front-end que é em Vue.js. A gente vai integrar ambos para criar um sistema de uma forma geral, mas são dois projetos paralelos, distintos, tá? Eu criei uma pasta, eu estou aqui no Windows, eu criei uma pasta chamada projetos, lá nos documentos, tá? cd documentos, e aqui eu tenho uma pasta chamada projeto, legal? É bem tranquilo, você pode criar aí a pasta que você quiser, com o nome que você quiser. Dentro dessa pasta a gente vai colocar os nossos projetos. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é com o back-end em Django, tá? Para a gente criar um projeto com uma API REST em Django, a gente precisa instalar o Django REST Framework, o DRF. A gente vai fazer esse nosso projeto utilizando esse framework, que é uma ferramenta do Django, inclusive utilizando uma técnica de generic views, que são views genéricas que geram um CRUD automaticamente, tá? Então, depois de instalados os pré-requisitos, a gente vai instalar através do Python, do pip3, tá? A gente vai instalar todos esses requisitos. Se você está no ambiente Linux, você provavelmente vai ter que colocar o comando sudo na frente para executar modo administrador. Vou dar um Ctrl L porque eu já tenho instalado os requisitos, tá? Aqui nesse segundo comando a gente vai criar o projeto. Eu coloquei, por exemplo, My Library, tá? Você pode colocar, por exemplo, o back-end, para você referenciar esse projeto como back-end, através do comando Django admin, nessa minha pasta projeto, tá?
Aí, se eu der um ls, você vai ver que a gente tem o My Library ali. A gente vai entrar nessa pasta, My Library, tá? E a gente vai criar a nossa aplicação em Vue.js. Nesse caso aqui eu chamei ela de Library, ok? Eu vou dar um L, na verdade aqui eu vou dar um ls, tá? Porque o L não funciona. E eu vou entrar aqui com o VS Code, code, espaço, ponto. Eu vou abrir o VS Code no diretório em questão, que é o My Library, tá? Tá aqui, então esse é o nosso back-end. Antes da gente continuar, eu vou te mostrar aqui as extensões que eu tenho do VS Code, se você quiser instalar. Os de Java a gente não usa, mas, por exemplo, eu tenho de Django, eu tenho o IntelliCode API, que é instalado quando eu instalo o IntelliCode, o Jupyter, que instala esses outros componentes automaticamente. Eu tenho o Português Brasil, o Postman, que a gente vai utilizar para fazer os testes, aqui de Java, PyLance, ele instala com o Python, esse Python, que é da Microsoft, são todas extensões oficiais. Python Debugger, que entra com o Python, e o Vue, que é extensão oficial do Vue.js. A única extensão que não é oficial, mas que é muito utilizada, é essa Django, tá? Mas ela é muito utilizada, é muito importante a gente ter. O primeiro passo que a gente vai fazer é configurar o nosso projeto. Então, a gente tem a pasta do projeto e a pasta da aplicação. A pasta do projeto, a gente vem em settings.py. Todos esses comentários a gente pode remover, tanto os comentários de múltiplas linhas quanto de linha única, tá? Nessa lista de installed apps, a gente vai colocar três colocações, três itens, tá? A gente vai colocar primeiro REST Framework, para dizer que a gente vai importar o Django REST Framework, o Core Headers, porque isso aqui é um componente do Django para trabalhar melhor na integração depois com o projeto em Vue.js, e o nome da nossa aplicação, tá? Que no caso é Library. Simplesmente assim. Lá no middleware, pode colocar como último item, a gente vai relacionar aqui o cores, tá? Deixa eu selecionar aqui para nós. E a gente só vai copiar e colar esse comando. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição do vídeo, que é obsocial.github.io. Todo esse artigo está salvo lá no meu site, então você pode simplesmente pegar o código e copiar e colar, caso você escrever na mão aí, esquecer de alguma... que é bastante coisa, né? Esquecer de alguma informação, algum sinal e o código não dá certo. Então você vai lá, copia e cola, que provavelmente vai dar certo. A gente vai colar essa segunda linha aqui, que eu tenho selecionada, mas a gente poderia colocar as URLs aceitas pelo CORS, tá? Pode ser uma lista ou pode ser todas, tá? Nesse caso eu vou colocar como todas, mas por questões de segurança, você pode colocar essa segunda aqui e setar só as URLs que são permitidas. Nesse caso aqui eu coloquei como todas, tá? Vou fechar o settings.py e agora a gente vai começar a desenvolver lá na aplicação que se chama Library Models. Tá? Eu vou apagar esse comentário, deixar só o import e a gente vai começar a codificação. A gente vai criar uma classe chamada livro, tá? Em inglês books. Ela vai importar de models a classe model. Models, model, ok? E aqui a gente vai colocar as características desse nosso livro. Primeiro é um campo char_field, é um campo de texto, onde que o tamanho total dele vai ser de 255 caracteres. O segundo é um autor. A gente vai colocar models, de models, tá? Da classe models, a gente vai importar também um campo char_field. Tá? Todas esses autocompletares, eles provêm das extensões que a gente instalou. Então fica mais fácil, tá? Também vai ser um campo de 255. Published, que seria a data de publicação dele. Tá? A gente vai colocar aqui vários dados para a gente aprender a trabalhar com tipos de dados diferentes. Esse aqui vai ser um date field, tá? É um campo de data. ISBN é como se fosse o ID de um livro. Cada livro tem um ISBN diferente. Então é bacana. A gente vai utilizar ele como campo char_field. A gente vai colocar aqui maxlength, são 13 caracteres, e ele também vai ser único, tá? A gente vai setar como verdadeiro. Por padrão, o unique é false.
mas a gente vai setar como verdadeiro porque cada livro tem um ISBN diferente, um código diferente. Pages, que seria uma quantidade de páginas, então é models, ponto, é um campo inteiro, integer field, tá? A gente não vai colocar nenhuma limitação. Over, que também é um campo de caracteres, então é um char field. Char field. Aqui a gente vai colocar também max 255 e por padrão a gente vai setar ele como opcionalmente em branco. Por padrão ele vem como false, tá? Se a gente não informar. Mas a gente vai informar verdadeiro para ser um campo em branco e a language, que é a linguagem do livro. Que linguagem esse livro, que idioma esse livro vai estar? Charfield. Vou colocar aqui, ó, models.charfield. Enfim, tá, nesse formato. Ok, max length a gente vai colocar aqui um tamanho de 50. A gente vai colocar aqui o str. Deixa eu ver se ele importa nesse formato, exatamente. E set.self-title, a gente vai colocar o título, ok? E é uma função, tá? Então, nesse formato aqui, que é a função que vai chamar a nossa model. E legal, como a gente vai trabalhar com serializadores e a gente vai utilizar as generic views, em library a gente vem e cria um novo arquivo chamado serializers.py, que é um arquivo de serializadores de Python. A gente vai fazer alguns imports. Do REST Framework a gente vai importar os serializadores, então que é o serializers. E do arquivo de models a gente vai importar a model que a gente criou, que é a book. Tá? Então ele já está... O próprio autocompletar já nos ajuda aí nesse caso. Essa classe vai ser chamada de book. Geralmente nos serializadores a gente faz o seguinte: nome da model seguido de serializer. Então nesse caso book serializer, tá? Se fosse, por exemplo, uma pessoa, people serializer. É um padrão de projeto aí para a gente conseguir se identificar melhor com o código. Então model serializer. Ele vai importar do model serializer. Classe meta. Qual que é a model? Tá? A gente vai ter que dizer qual que é a model. Então é a nossa model book. Quais são os campos que ele vai serializar? Todos. Então a gente bota dessa forma. All. Isso aqui a gente tem que colocar, claro, como aspas simples. Porque aí a gente pode selecionar aqui em lista quais são os campos se a gente quer colocar campos específicos. Nesse caso, a gente vai colocar como todos os campos, tá? Agora a gente vem aqui nas nossas views, que é o arquivo de visões, já que o Django trabalha com MVC, então é model view, mais ou menos um MVC, né? Porque a gente vai ter aí no meio algumas especificidades. A gente pode apagar tudo, a gente vai fazer o seguinte: do REST Framework, a gente vai importar generics, porque a gente vai criar views genéricas. A gente não vai fazer o código linha por linha do CRUD, porque o generic views, a gente cria um método e ele gera o CRUD completo automaticamente para a gente. Então, é uma função do Django muito importante. De qual model? A model que a gente criou, que é a book, tá? E qual é o serializador? Então, o arquivo serializer, a gente vai importar o book serializer, que foi o serializador que a gente criou. Então, class, aí a gente vai criar o seguinte, dois métodos, duas classes no caso. A primeira a gente vai criar para o CRUD de listagem, criação e visualização, e o segundo vai ser para edição, visualização, que permite edição, visualização, e o destroy, que seria remover, tá? Cada método ele executa a permissão de funcionalidades específicas no nosso código. Então, no primeiro vai ser o create, list create view, aliás, list create view, ok? De generics, a gente vai importar então o método list create view, tá? A gente faz essa ordem, list create API view.
porque a gente tem o método, isso aqui é do serializers, tá? generics.listCreateAPIView, que é o que a gente vai criar. A gente tem o query set, que é uma variável que a gente define. É a nossa model, ponto, quais são os campos, tá? Object, a gente vai colocar tudo. E qual que é a classe serializadora? Então, a serializer, underline class, para especificar, é a book serializer, tá? Que é o que a gente vai criar. Então, o primeiro método, ele permite listar os livros e criar os livros e ver os dados dos livros. Porque se a gente vai criar e listar livros, a gente precisa ver os dados deles também. O segundo, a gente vai criar o retrieve. O retrieve seria o ler, tá? Update, destroy, view. Que é ver dados de um livro específico, editar livro, apagar livro e ver o livro, tá? Generics. O view ali seria mais para permissão da execução dos métodos, tá? Então, vamos lá. Retrieve, update, destroy. Se você quer API view, se você quer que esse método, por exemplo, não permita destruir, a gente tira o destroy, tá? Então ele vai ficar só retrieve, update, API view. No caso, ele vai só permitir ver dados desse livro específico e atualizar. Então, deixando tudo, ele vai fazer dessa forma, ele vai autorizar tudo. A gente faz as mesmas variáveis, query set book, que é a nossa model, objects.all, são todos os dados, e qual que é a classe serializadora, serializer underline class, que é a nossa book serializer, tá? A gente coloca em dois métodos diferentes porque são duas situações diferentes. Num, ele requer dados, que é esse segundo método, que é quando a gente cria e destrói, e no segundo é uma funcionalidade um pouco diferente. Por isso que a gente não consegue colocar tudo num método só dos serializadores. Vou fechar aqui com o Ctrl W, e agora a gente vai criar um arquivo em library chamado urls.py. Esse arquivo é o arquivo local de rotas da aplicação. Se você for na pasta da aplicação, nesse meu caso de nome My Library, vai ter um arquivo também chamado urls.py, perdão, aonde que são as URLs globais do sistema. Nas URLs locais do sistema, dentro da nossa pasta da aplicação, ou seja, nesse caso o library, também chamado urls.py, a gente vai importar as nossas URLs locais, tá? Do nosso book ali, do nosso projeto. A gente vai importar o path, então from, ponto, do arquivo views. Sempre quando eu coloco o ponto, a gente está importando de um arquivo da nossa aplicação. Então é do arquivo views. Se tivesse uma pasta na frente, a gente teria que especificar aí qual que diretório que esse arquivo está. O ponto quer dizer que é o diretório atual. Então a gente vai importar o book, que são os nossos métodos de realização de funções, tá? É o listCreateView e o retrieveUpdateDestroyView. São esses dois. URL patterns, que seria a lista das nossas rotas, das nossas URLs. Então a gente vai ter duas, tá? A de cima e a de baixo. Tá? São duas. A gente pode terminar as duas com vírgula. Aqui a gente vai colocar o seguinte: quando a gente colocar o URL books, ele vai poder executar aqui o book create, o book list create view como has underline view. Isso aqui é um método, ok? Qual que é o nome dessa rótula? Dessa rota? Book traço list traço create. Dessa forma a gente vai fazer. Então, quando o endpoint for URL do nosso servidor barra books barra, a gente vai chamar o método book list create view como uma view, tá? Que foi onde é que a gente criou. E o nome dessa rota, tá? Eu posso colocar o nome que eu quero, tá? Mas eu vou ter que aí, fazer uma refatoração se eu quiser modificar aqui, tá? E quando eu coloco URL do servidor barra books barra seguido de um valor, nesse caso aqui, um valor inteiro como chave primária, tá?
primary key e o barra no fim, eu vou chamar outro método. E daí ele vai fazer o seguinte. Aqui a gente também vai colocar como view e o name book detail. Assim. Por isso que a gente cria dois métodos diferentes lá no Serializer. O primeiro, ele não solicita um valor dinâmico, nesse caso a gente definiu como não sendo string, como sendo um número, que vai se relacionar com uma chave primária, uma primary key. Por isso que são dois métodos diferentes. Um solicita e o outro não. Tá? São essas URLs locais. Agora, a gente vai trabalhar nas URLs globais. Então, a gente fecha a aplicação, a pasta da aplicação, entra na pasta global do projeto URLs. Vou apagar esse comentário, ele não é necessário. Tá? E aqui a gente tem o seguinte, for o Django Contrib, import admin, aqui além do URLs, a gente vai colocar o include também, tá? Para a gente completar. E nas URLs a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar, como é uma API REST, então a gente vai ter que colocar API barra, aí a gente vai ter que incluir aí nosso arquivo local de URLs. Então ele está na library, tá? Que é o nome da nossa aplicação, library, ponto, nome do arquivo, URLs. Tá? Não precisa colocar ponto .py no final. Dessa forma aqui, API barra. Daí, o que ele vai fazer? A URL do nosso projeto, ela vai ser assim, ó. URL do servidor, ok? Barra rota global, então API barra seguido de um desses endpoints, ou é barra books, que aí vai chamar esse método que vai mostrar os dados de livro, listar os livros, ou barra books barra um número, no caso 2, tá? E aí vai depender do método que eu quero. Se é um método put, por exemplo, o método put, eu vou atualizar o livro 2, tá? Se é um método post, eu vou criar o livro 2. Se é um método delete, eu vou deletar o livro 2. Se é um método patch, eu também vou atualizar, put ou patch, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar o put, via put, método put. Tá? Dessa forma, vai ser a nossa API REST, tá bom? Ok, a gente desenvolveu tudo, agora a gente vai executar o projeto. No Linux, a gente usa Ctrl+Shift-Hífen para abrir um shell, tá? No Windows é Ctrl+Shift aspas simples. Para a gente não precisar ficar abrindo arquivo ou shell ou terminal, enfim, tá? Ou PowerShell nesse caso. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai executar o nosso projeto. No Linux você tem que colocar Python 3, tá? No Windows não precisa. Python 3, Manage Py, Make Migrations, tá? No Windows é só aqui. Então vem aqui, no Windows é o botão direito do mouse, ou para Linux também funciona Ctrl+Shift+V. Tá? E quando eu executo aqui, ele vai dar um erro, tá? Porque eu acabei colocando aqui, ao invés de integer field, eu coloquei um campo de imagem, integer field, tá? Nesse formato. Porque é um campo inteiro e não um campo de imagem. Eu vou dar um Ctrl L ou um clear para limpar e vou executar. Esse primeiro comando, ele vai criar as tables para o nosso banco de dados. O segundo comando, que é o migrate, então Ctrl L, Ctrl Shift V, executar, ele vai executar o banco de dados, tá? Se a gente vir em settings.py e ver qual que é o tipo de banco de dados que a gente tem, por padrão está setado a SQLite 3. A gente pode fazer alteração aqui. A gente vai deixar o banco de dados padrão. Ctrl L para limpar. Agora a gente vai executar o servidor do Django. Python 3, Manage Py, Run Server. Ok? Se a gente for lá no localhost 8000, eu já tenho o autocompletar ali, ele vai dizer que não funciona. Por quê? Porque o nosso endpoint está em API, tá? /books, tá?
mas aí eu vou ter que setar, por exemplo, /books. Aí a gente está vendo a nossa API funcionando, inclusive que já permite inserção através do método post, e se teria algum livro aqui, a gente veria o JSON aí com todos os dados e listagem dos livros. Como a gente sabe disso? Porque a gente a gente fez uma requisição via GET, método GET, e a gente recebeu como resposta o código HTTP da classe 200, que a nossa requisição chegou no servidor com sucesso, foi aceita, no caso 200 foi aceita e veio a resposta, o response header, o cabeçalho de resposta da nossa API REST. Então, nessa segunda parte, a gente vai fazer os testes com o Django, tá? Com a nossa API REST. Não são todos os frameworks que fornecem essa interface gráfica que o Postman faz, que no caso o Django REST Framework oferece. A gente poderia fazer os testes do consumo da nossa API REST com o Django por aqui, mas a gente vai utilizar um programa Postman que faz esse consumo. O que é o consumo? É executar os comandos da nossa, as funcionalidades da nossa API REST, do nosso código back-end. Como a gente não tem ainda uma interface gráfica bonitinha, como essa aqui, que a gente vai criar em Vue.js, que é o front-end da nossa aplicação, a gente só tem o motor do nosso... A gente só tem isso aqui, né? Que é o motor da nossa aplicação. Ele está funcionando. A gente vai testar ele através de uma ferramenta que faça uma simulação de uma interface gráfica, tá? Para a gente só ver se os comandos, se as funcionalidades da nossa API REST estão funcionando. Vou minimizar o nosso terminal aqui. No Windows é Ctrl Shift aspas simples, no Linux, aliás, não é Ctrl Shift aspas simples, é Ctrl aspas simples. Ctrl Shift aspas simples vai criar o terminal. Por enquanto, só Ctrl aspas simples, tá? Porque a gente vai visualizar ou ocultar. No Linux é Ctrl Shift hífen para criar o terminal, provavelmente Ctrl hífen ou Ctrl Shift hífen para ocultá-lo. A gente vai vir aqui no Postman, você faz o login com a sua ferramenta. Eu já criei uma collection aqui, eu vou apagar ela para a gente fazer as coisas na mão. Vamos apagar isso aqui também. E aí a gente vai fazer o seguinte, criar collection. Por quê? Porque daí a gente deixa salvas as nossas requisições. Vamos renomear ela como sendo biblioteca. Tá? E dentro dessa collection, a gente vai criar uma requisição. Tá? Legal, vamos seguir o script lá do nosso slide. A gente poderia fazer por aqui. Postman é basicamente isso, ó, só tem um pouco mais de funcionalidades. Tá? A primeira requisição que a gente vai testar é a listagem de livros, para ver o que a gente já viu através do Postman que está funcionando. Tá? A gente só vai fazer isso através do Postman para a gente ter, através do Django a gente já viu, a gente vai fazer através do Postman para a gente ver também como funciona na prática. Isso aqui seria list books, tá? Vamos colocar esse nome. Então, sempre quando a gente for aqui no list books, a gente não vai precisar informar os campos novamente. O método é get, tá? Porque a gente vai fazer um get, a gente vai solicitar uma listagem de livros. Vou copiar aqui a URL, que é o /localhost, /api/books e simplesmente executar. Ó. E, legal, a gente recebeu a resposta de código de status HTTP 200, ok, ou seja, a nossa request header, tá? O nosso cabeçalho de requisição foi enviado, chegou no servidor, foi aceito no servidor, e o servidor, que nesse caso é o nosso servidor Django, que está em local, por isso que localhost, seria um servidor remoto, teria aqui um www. Alguma coisa, que na verdade é o DNS para um número de IP numa determinada porta de um servidor, de um equipamento que está em cloud, ou um equipamento externo, ou em rede interna. Nesse caso aqui, o equipamento, que nesse caso é a nossa própria máquina, ele respondeu como 200 ok, ou seja, a requisição chegou, foi aceita, ele mandou a resposta com os dados, que no caso aqui a gente ainda não tem nenhum livro cadastrado, e o código que deu tudo certo, tá? Da classificação 200. Vou salvar aqui com Ctrl S, fechar e criar uma nova requisição. Tá? Adicionar request. Agora a gente vai criar uma requisição chamada add book, que é uma requisição para adicionar livros. Para adicionar, a gente usa o método
post, tá? E a gente pode usar essa mesma URL com essa mesma URI, nosso mesmo endpoint. Só muda o método para a gente saber que um método, o get, no caso, está solicitando uma listagem dos dados dos livros, ou visualizar um livro específico, e o método post, que é para cadastrar, adicionar um livro. Como é um post, a gente precisa de um corpo body, no caso how, e aqui a gente vai setar como JSON, que a gente vai inserir os campos do livro, porque a gente não pode criar um livro em branco, tá? A gente não permitiu isso. Simplesmente venho lá no slide, copio, tá? Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site ubsocial.github.io vai estar na descrição. Você vai lá, tem esse código pronto para você copiar e colar, tá bom? A gente vai colar esse JSON e vai enviar, tá? E olha só, o servidor, nesse nosso caso da nossa máquina local, que é o Django, ele aceitou a nossa requisição, e porque é o código da categoria 200, no caso 201. Então, ele aceitou a requisição, ele criou algo, no caso um livro, e retornou com a resposta e os dados do livro criado. Tá? Vou dar um Ctrl S para salvar, Ctrl W para fechar, vou voltar no nosso list books, vou enviar de novo essa requisição, e olha só, a gente já tem um livro na nossa aplicação. Se a gente for aqui no Django e dar um F5, a gente vai ver que o nosso get aí, que a gente faz automaticamente ao iniciar essa interface, já o servidor retornou com o código 200 e a listagem dos livros. Se eu fechar tudo aqui e abrir o shell, a gente vai ver que o servidor está nos informando com logs. Ó, teve acessos de métodos get, de método post, no nossa URL, nessa nosso endpoint, nessa nossa URI. Aí teve a requisição, a resposta dessa requisição. A gente respondeu, no caso o servidor respondeu com o código HTTP de status 200 e a requisição foi aceita. 201 aqui ele criou alguma inserção de dados, tá? A gente tem esse feedback. A gente já fez então a listagem, a adição, agora a gente vai fazer o update. A gente vai fazer update book, que é para editar dados de um livro. Pode ser o método put ou patch. A gente vai utilizar o método put. Nesse nosso caso aqui, para editar, a gente usa aquele outro método da nossa view, né? Das generic views. Por isso que a gente usa um valor dinâmico no fim, que no caso é um valor inteiro. Se fosse string, seria em aspas, tá? Ou em texto, melhor dizendo. Como é um valor inteiro, vai ser relacionado à chave primária na tabela de banco de dados. Nesse nosso caso, SQLite 3, a gente viu lá no settings.py do nosso Django. E nesse caso aqui vai ser o primeiro livro que a gente vai modificar dados dele. Então a gente vai em body raw, JSON, ok? E a gente vai ter que informar alguns dados desse livro. Já separei aqui. A gente só vai colocar o editado aqui na frente, para a gente saber que editou. Vamos enviar? Vamos salvar aqui, ó. Ele responde, eu usei o Ctrl S para salvar. O servidor respondeu que 200, tá? Então, a nossa requisição foi aceita e aconteceu alguma coisa. Se eu executar a listagem de livros, a gente vai ver que foi editado aqui. Tá? Então, a gente fez a edição. Dá um F5 aqui no servidor, ó. Tá? Editado aqui. Se eu for realmente lá no servidor, a gente vai ver que teve uma requisição de método put no endpoint API books com ID 1 e foi aceito. Tá? Aqui é o tempo da requisição, tá? Que está ocorrendo. Então a gente já fez 3, falta o delete. Tá? Então a gente pode fazer mais uma requisição chamada delete book. Claro que vai ser com o método delete. A URL, vamos colocar aqui, ó. A gente pode usar a mesma do put, tá? Porque é naquele mesmo método. No caso, a gente vai deletar, a gente vai excluir o livro com o ID 1. A gente só tem um livro, né? Mas, nesse caso, a gente só faz o env. Tá? E a gente recebeu a resposta 204, ou seja, a requisição foi aceita, chegou no servidor, o servidor executou aquele método, dado o nosso Django,
e ele retornou com a resposta, cujo cabeçalho tem o código de status HTTP 204, ou seja, a categoria 200, a requisição foi aceita, e 4 quer dizer que não tem mais nenhum conteúdo. Por quê? Porque o nosso livro foi excluído, ele não tem mais conteúdo. Então, foi excluído com sucesso. Se eu fazer a listagem dos livros aqui, eu salvei a requisição antes, tá? Dei um Ctrl S. Vou fazer a requisição de novo para a listagem, ó, não tem mais nenhum livro. Listagem vazia. Se eu for aqui também no do Django também, ó, a listagem está vazia. Esses são os testes que a gente pode fazer sem uma interface gráfica front-end para testar a nossa API REST.